Chegamos ao passo 10. Que delícia, né? Essa trajetória, essa caminhada é realmente fantástico. Fico muito feliz. E nesse 10º passo, nós vamos falar sobre margem de lucro. No passo anterior, nós falamos sobre tabela de preço. E nós vamos entrar na margem de lucro, porque você tem que entender qual é a verdadeira e a ideal margem de lucro que você tem que faturar nesse mercado, para que você se mantenha e que você alcance o seu sucesso financeiro, tá? Margem de lucro, gente, é fundamental para o crescimento e a sustentação de uma empresa. Eu diria que a margem de lucro, quando você alcança a meta de margem de lucro, você alcança o equilíbrio da tua empresa na parte financeira, beleza? E nós vamos ver nessa aula justamente isso. Margem de lucro e ponto de equilíbrio. Vamos lá? Vou compartilhar com você a minha tela para que a gente possa, de fato, avançar nesse conteúdo. Então, bora lá. Bom, aqui estamos na margem de lucro. Chegamos na margem de lucro. O ponto de equilíbrio de uma empresa, gente, ela fala muito com a margem de lucro. Sabe por quê? Porque se você não estiver faturando uma margem de lucro boa para poder manter a sua empresa em crescimento, você vai simplesmente ficar trocando figurinha no mercado. E é o que acontece com muitos empresários na área da reciclagem. Eles ficam literalmente trocando figurinha, movimentando o mercado financeiro, e ali passa até dinheiro na mão dele, no depósito dele, mas o dinheiro não fica. Então, é uma série de fatores. Maurílio, e qual é, Maurílio, a margem de lucro que eu deva perseguir, que eu deva olhar? Antes de mais nada, eu preciso dizer o que os especialistas falam sobre margem de lucro. Então, o que significa margem de lucro? A margem de lucro é um índice financeiro que mede a percentagem de lucro obtido por uma empresa em relação ao seu faturamento. Parece meio confuso, né? Mas, trocando em miúdos, que é o que interessa, em outras palavras, só vale a pena ter uma empresa se ela tiver lucro, tá? Tá tendo lucro? Tá. Qual é o lucro? Ah, então beleza, tá tendo lucro, então vale a pena. Agora, ter lucro por lucro simplesmente não faz sentido, gente. Porque eu particularmente, quando eu comecei no mercado da reciclagem, tinha negociação que eu ganhava 50%, tinha negociação que eu ganhava 80%, tinha negociação que eu ganhava 50%. Então, eu imaginava que aquele valor ali seria a minha margem de lucro, só que na média, eu confesso para vocês que eu não tinha a média. Até que eu tive que buscar o apoio do Sebrae, tá? E contratar um consultor para fazer uma auditoria nas minhas contas da empresa para saber onde é que estava a minha margem de lucro, qual era a minha margem de lucro. Porque eu via, às vezes, entrar muito dinheiro na minha empresa, mas o dinheiro não ficava. E eu falava, pô, mas eu estou tendo lucro e onde é que está esse lucro? Aí é que está. Somente conhecendo sobre margem de lucro é que você vai ter o real conhecimento. Maurílio, e qual é a margem, o lucro ideal? Do lucro ideal de uma empresa de reciclagem. Gente, eu vou falar pela minha empresa, tá? A minha empresa, a empresa, ela movimenta uma quantidade muito grande de dinheiro, só que a margem de lucro da minha empresa e o que eu tenho conversado com vários donos de depósito, aqueles estruturados grandes, é que a margem de lucro de um grande depósito, ela gira em torno de 30%, tá? Especialistas dizem que 25% é a margem de sobrevivência de uma empresa. Ou seja, se a empresa fatura 25%, ela sobrevive, ela cresce, mas não aquele do jeito que qualquer um queria. A margem de lucro da reciclagem ela é diferenciada justamente por quê? Porque tem muito material que não as pessoas não descobriram os valores dos materiais recicláveis ainda, então ainda dá para você ter uma ótima margem de lucro dentro do mercado da reciclagem, o que é muito bom, tá? Então, por exemplo, depois da auditoria que eu fiz na minha empresa, a gente chegou à seguinte conclusão, que dentro da minha empresa, a margem de lucro
era 30%, o mínimo. Tinha mês que dava 33%, tinha outros meses que dava 35%, chegando até 40%. O que é bom. O que você tem que ter em média é o seguinte, cara, qual é a média? A média é 30%. Então, eu vou perseguir essa média. 30%, Maurílio, eu consigo chegar no meu objetivo, fazer o que eu quero, que é a minha liberdade financeira? Consegue. E para isso você tem que estar sempre focando em busca dessa meta, a meta de margem de lucro de 30%. Vai ter mês que vai dar mais? Vai, show de bola. Isso é ótimo, isso é positivo, não tem problema nenhum. O que você tem que ficar preocupado e olhar para as despesas, para cortar algumas despesas, é se der menos de 30. Aí você tem que acender a luz amarela. Por isso que é importante que o dono ele esteja muito focado, muito preocupado com a questão da gestão. Você entende? Tem dono de depósito de material de reciclagem que só vive na triagem, só vive comprando, vendendo, ou seja, ele precisa estar ali também? Precisa, mas ele tem que estar com o olho na missa e o olho um no peixe e outro no gato, você entendeu? Um olho no peixe e o olho no gato, e outro no gato. Justamente para quê? Para não ele ganhar de um lado e perder de outro. Então, ele tem que fazer a gestão, se ele tiver a pessoa de confiança, como a gente já falou, da família, um familiar de confiança, vai lá, faz a gestão financeira juntamente com você, você aprova, e aí você vai ver aquela margem acontecer. Então, gente, o mínimo, 30%, tá? Essa é a margem ideal que eu acredito que é possível alcançar. Planejando o processo. Talvez você pense assim, cara, mas eu ainda não tenho certeza se é 30%. Ó, uma coisa eu vou te falar. Quando a gente abre uma reciclagem, essa margem de lucro ideal de 30% parece um pouco confuso. Mas saiba que mesmo que pareça um sonho, tá? É possível ter uma margem de lucro ainda maior. Basta que você organize e corte os custos. Qualquer custo desnecessário, gente, vai lá e carro, ó, vou acabar com esse aqui. E corta. Você é o gestor e ponto. Você tem que estar preocupado é na sua margem de lucro, porque essa margem de lucro é que vai te dar a liberdade financeira que você e que eu, todos nós desejamos, tá? Essa meta de 30%, ela tem que estar sempre no seu radar. Isso aí não pode ser uma meta, esse mês deu 30, no outro deu 50, tal. Ou seja, não, você tem que estar focando na meta de pelo menos 30%. Menos do que isso, gente, não aceite no sentido de falar, cara, tem alguma coisa errada. Deu menos de 30, opa, calma aí, está acontecendo alguma coisa diferente aqui, calma aí, vamos rever, entendeu? Para quê? Para que você não deixe a sua liberdade financeira fugir de você lá na frente. E se você for relapso, se você for uma pessoa relaxada, que não gosta de tomar conta das suas finanças, é aquele negócio, você vai acabar caindo na mão de outras pessoas que vão tirar proveito disso, dessa tua fragilidade, e vão ganhar dinheiro em cima de você e você nem sabe. Eu conheço bem de uma empresa, né, que era uma padaria, de um amigo meu, e aonde o dono ele deixava na mão de todo mundo. Então, as pessoas que estavam lá trabalhando, todo dia faziam um valinho lá e sem perceber. E a empresa começou a dar prejuízo. E aí o cara falou assim, ó, eu vou ter que fechar porque eu não estou tendo lucro e normalmente a padaria ela dá um lucro bom. Mas ele só estava tendo trabalho, porque ele, como era o confeiteiro, como era o padeiro, ele ficava lá embaixo no porão, enquanto botava a gestão, o caixa na mão de outras pessoas. Então, gente, não faça isso. Você é o dono da empresa, você é que tem que estar na gestão. Contrate alguém para triagem, contrate alguém, ensine alguém para dê uma porcentagem para o comprador. Tem empresas que colocam compradores na rua para trazer material justamente para isso. Por quê? Porque o dono ele vai ficar na parte estratégica de quê? De gestão, beleza? E sempre tenha em foco a sua meta de lucro de pelo menos 30%. Agora, é preciso o quê? Desenvolver. Procure inovar, buscando não ficar atrás, né? Como tem muitos donos de reciclagem aí que quando começa a alcançar uma certa estabilidade financeira, aí a pessoa ela relaxa e aí ela vai deixando na mão das outras pessoas. E aí a tendência é que essa meta ela caia. E aí a pessoa quando acorda, ela já vai estar no buraco. Então, gente,
o dono é quem faz o boi engordar. O olho do dono faz o boi engordar. Beleza? Margem de lucro. Vou lhe mostrar como calcular e trabalhar a margem de lucro. Eu tenho aqui, tá? 2 planilhas. Vai ter 2 vídeos aqui que você vai assistir essas 2 aulas, onde eu falo do ponto de equilíbrio e da margem de lucro. E te ensino como é uma aula que eu dei para os meus mentorados, que você vai ter acesso a ela, onde você vai ver de perto como é feito. E aí, gente, é libertador. Por quê? Porque quando você sabe como fazer, como calcular a sua margem de lucro para alcançar o ponto de equilíbrio da tua empresa, isso é muito, mas muito bom e é importantíssimo. Por quê? Porque você vai literalmente alcançar a sua liberdade financeira. Beleza? Então, eu vou deixar as 2 aulas aqui embaixo para que você assista juntamente com as planilhas, juntamente com o arquivo para você trabalhar em cima disso e movimentar a sua margem de lucro dentro do teu negócio, do seu depósito de reciclável. Beleza? Te espero no próximo passo.